Deus, Pai, misericórdia do amor. Ó Pai, Agradecer, ó Pai, por momento, em nome de Jesus. mais esse dia, Deus. Obrigado por cada vida que está aqui, Deus. Que eu peço para cada um, Deus, dá sabedoria, entendimento da tua palavra, Deus. Pai, se manifeste, precisa da verdade, nos ensinar, nos instruir a vida do teu filho, Deus. Concede-nos, Senhor, Espírito, sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor, Pai. A glória, o louvor do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Glória para que eu lhe peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão vivos mesmo? Dá um amém forte aí. Amém. Nossa, a sua cara com o seu amém tá difícil, tá cansada, viu? Oh, Glória! Essa... Quem deu bom dia aí? Eita, tá atrasada mesmo. Então a gente estava lá no Gálatas 4, certo? Esse copo tá chacoalhando aqui. Paramos no 4.2, né? Eu não vi, tô achando estranho. Tá achando estranho que a última vez você veio no Gálatas 3, pensou que ia ficar eternamente também, né? Porque tava difícil de sair do Gálatas 3. Gálatas é bênção, mano. Vai, Gálatas 4, vamos ler 1, 2, que já falamos um pouquinho na semana passada. No 3 eu só li rápido para acabar. E vamos seguindo. Mas digo, enquanto o herdeiro é menino, não é diferente do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Vocês estão com a Bíblia aberta? De verdade? Sejam participantes, hein? 4:1 de novo. Mas digo, enquanto o herdeiro é menino, não é diferente do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Então eu falei a outra hora, dei oportunidade. Mesmo que se a tradução sua diferenciasse, eu já tinha falado. Participe, irmão. 4:2. Senão que está debaixo das mãos de tutores e administradores legais, até o tempo determinado pelo seu pai. Assim também nós. Ele está fazendo a comparação. Então, um herdeiro que é menino, dentro do contexto da época lá, não era diferente do escravo. Mesmo sendo senhor de tudo, não podia administrar nenhum dos bens do senhor. Seria o seu pai. E aí, ele estava debaixo da mão de tutores e administradores legais. Como que está na tradição dos irmãos ali? Ali, deixa eu ver. Acho que é aios, né? Vê o 2 aí, ô Vaso. Tutores e curadores. Quem mais aí tem aios? Tem alguém que está aios? As traduções mais antigas, acho que revistas corrigidas mais antigas, tinha essa palavra, aios. Também traz o mesmo sentido dos tutores. Diga amém. Amém. Então eles estão debaixo da autoridade dessas pessoas até que eles se tornem adultos, que é o tempo determinado pelo pai. E a gente vai ver isso, porque ele está fazendo o quê? A diferença do menino para o herdeiro. Se o herdeiro ainda for menino, ele não difere do escravo. Fala assim, o herdeiro não pode ser menino. Aí fala para alguém, tem que ser adulto. Aí ele vai dizer no 3, assim também. Aí ele está querendo fazer o quê?
a ligação do conceito do versículo 1 e 2 com a gente. Assim também nós. Então ele está ligando o conceito do versículo 1 e 2 com os cristãos. Quem está conseguindo ver, entender, diga amém. Amém. Não está difícil, né, irmão? Que é só língua portuguesa, não precisa de hebraico, de nada aqui. Assim também nós, enquanto éramos meninos. Aí Paulo está falando com uma igreja todinha. Fala assim, grande é a fé de Paulo. Grande é a fé de Paulo. Você entendeu ou não? Por que grande é a fé de Paulo? Dentro de uma igreja grande, nenhum, ó Jesus, Senhor da glória, e é o seu aqui. Eu vou ver quem que é. Perdão, meus irmãos. Estamos em aula. Deixa eu pôr aqui no mudo. Daqui a pouco eu vou dar o celular para você sair. Vai, 4:3, ó. Assim também nós, quando éramos meninos. Fala, meninos. Lembra que na semana passada eu estava sem o aplicativo aqui do grego e eu falei para os irmãos. Eu acredito que a palavra é nephios. Lembram? Os irmãos que estavam vão lembrar. Nephios. Aqui, ó. Tô aqui. Não vai dar para os irmãos ver. Mas é realmente ela, nephios. Significado: infante, criança pequena, infantil, não instruído. Fala assim, ainda não aperfeiçoou a mentalidade. Ainda não aperfeiçoou a mentalidade. Então esse é o sentido do texto. Então, da mesma forma que um herdeiro, para poder exercer o seu direito de herança, precisava ter passado a fase de instrução e amadurecimento intelectual para poder não fazer um monte de besteira quando pegar a herança, assim também nós. Aí ele está aplicando para o quê? Para a herança espiritual. Vai, fala para alguém, herança espiritual. Fala para ele assim, se aquilo que diz respeito a heranças terrenas, que são vaidade e passageiras, quanto mais a herança espiritual. Então, por isso que ele vai fazer essa comparação. Assim também nós. Ou seja, tem que haver um amadurecimento intelectual para se receber direito de herança na terra. Já precisa ser madura, precisa ter crescido, precisa ter sido instruída. Vai sair dando uma herança, você vai pegar uma Ferrari, uma mansão, um sítio, vai dar para uma criança cuidar? Vai dar certo. Mas aquele que é amadurecido, sim. E a maturidade espiritual vem por onde? Vamos? É uma pergunta. Ninguém. Conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento da palavra. Um texto. Um texto. Não pedi mais que um, eu pedi um. Vai. Ó, irmão, estamos aqui em vários. Pastor, pode ficar quieto. Eu não quero que pastor fale aqui não, nem minha mulher. Não quero pastor falando não. Se é obreiro, pode. Mas pastor não pode não. Quero pastor escalado agora. Cadê eu? Vaso? Alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ó, depois do dou-lhe três, eu aponto alguém. Vamos de novo. Dou-lhe uma. Quem vai se dispor? Dou-lhe duas. Sério mesmo, mano? Vou ter que apontar alguém.
Vamos aí, um texto só. Não vou apontar ninguém, porque vocês não estão querendo, né? Aí, já pensou? Aí o irmão do lado vai saber que você não sabe. Eu não sei mesmo. Estou querendo saber. Não é? Vai pelo menos um, irmão. Um. Não é possível. Vai lá, ajuda aí. Vai, fala pro irmão que tá do lado. Fala, ajuda nessa, irmão. Hã? Olha lá, obreiro, de pé. Vai. Ele falou baixinho aqui, de pé. Não, Ensina a graça e o conhecimento. não. Lê o versículo. Eu esqueci de cabeça da mulher. Olha lá. Disciplina, pastor. Disciplina. É brincadeira, pastor. Não é disciplina não. Não achei brincadeira. Ó, vamos pro texto dele aí, ó. O texto seu é o versículo que baseou o meu coração para a criação do Instituto Bíblico Graça e Conhecimento. Então é 2 Pedro 3:8. 3:8? 3:18? Já não estou mais lembrando de nada também. 3:18. 18. É. Vamos lá. Vai lá, de pé, meu filho. Ainda não ficou de pé. Antes crescer na graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Amém. Irmãos, por mais que você não lembre onde está localizado o versículo, mas você lembrando o versículo, você falando já vale. Porque se você vê as escrituras, você não vê que separação de capítulo e versículo, isso é posterior. Os profetas e até os apóstolos, quando eles falavam uma citação de texto, ou eles falavam só o nome do profeta que leu, ou então eles falavam, está escrito, e citavam o texto sem falar nem o profeta. Fala assim, não tem problema. Não tem problema. Não saber o nome do livro, Não saber o nome do capítulo ou versículo. Tenho que saber o texto. Você lembrou um texto? Às vezes você lembrou um texto, a passagem, você sabe. Não lembra toda a passagem, mas sabe uma parte dela. Aí você fica com vergonha, não levanta e não fala o versículo. Mas fale. Ele teve coragem, ousadia, tá vendo? Então, olha o que está no texto. Antes, crescei. Na onde? Então não é uma forma só de crescimento. Fala assim, graça. Um bom tempo da minha vida, irmão, eu achava que graça ali se referia a unção, a poder. Um monte de gente acredita assim. Mas graça, fala o que é graça. Não, vocês estão com vontade mesmo, irmão? Vamos, ajuda aí, vai falar o que é graça. Eu também estou cansado, irmão, viu que eu até cheguei atrasado hoje, eu estou cansado. Graça é favor. Cresçam no favor que vocês não merecem, já foi dado. Você já recebeu isso? Cresçam em favor. Olha para o irmão que está do lado e fala, o favor de Deus nos faz crescer. Lembra que os apóstolos caíram na graça de todo o povo lá em Atos 2? O que é cair na graça? Eles receberam favor diante dos olhos do povo. E aí eles foram crescendo, a igreja foi crescendo. Porque o favor de Deus estava nela. Fala para o irmão que está do lado assim e fala, sabe por quê? Você é abençoado? Você recebe misericórdia? Porque Deus tem te favorecido. E o que é favorecimento, irmão? Aqui, ó. Vamos. Aqui, ó. Olha para mim, ó. Tem duas pessoas aqui, ó. Duas pessoas. Então, eu decido, ó. Não, vou mudar aqui. Eu decido. Esse presente aqui tá meio
fraquinho, né? Porque ninguém gosta de dar aula. É pouco que ninguém gosta de dar aula. Vamos aqui, arrumar um presente. Quem tem uma Bíblia bonita aí? Não fique com medo, é só para representatividade. Tá bonita, daí. Vem, corre pra frente, então. Vai lá. É bate e volta. Ó. Aqui, ó. Uma benção, não é uma benção? A Bíblia dele é uma benção. Maravilha. Mas vamos dar um exemplo. Que duas pessoas querem essa Bíblia, vai. Quem? Dá um exemplo. Levanta aí alguém, seja voluntário. A irmã quer a Bíblia, o pastor Pedro quer a Bíblia. Eu só não vou puxar. Não, o pastor Pedro não, senão depois vão falar que eu estou puxando o saco dele. Qualquer outra pessoa, vai. Quem mais? Ninguém mais quer a Bíblia? É o vaso aqui, ó. Ela. Pronto, é você. Olha lá, ela já desprezou a graça, já não serve mesmo. Não quero mais. Não vai ser voluntária, não. O de azul ali, ó, o de azul. Isso, Pronto. Era quem que era a outra pessoa mesmo? Da falha. A irmã e o irmão. Aí, os dois querem essa Bíblia. Sim ou não? Só que a graça vai favorecer alguém aí. Eu estou dando um exemplo bem simples aqui. E eu vou ter que dar uma arrumada, porque quando se trata da graça de Deus sobre a vida do homem, tem algumas outras implicações. E eu estou dando sobre a situação de uma bênção. Não sobre salvação, não estou falando de salvação, estou falando de uma bênção. Aí, vamos pegar um exemplo aqui. Ele não olha pra cá, não. Ele não merece mesmo. Eu vou dar pra ele. Pronto. Nem olhar ele estava olhando. Ele estava lá para baixo, escrevendo sei lá o quê. Não merecia, porque ele nem está preocupado com o que ia acontecer aqui. Mas ele foi favorecido, sim ou não? Não, agora passa a Bíblia já para o irmão, é só um exemplo. Ele já vale, você quase perde. Foi favorecido, sim ou não? Sim. Todos que recebem a graça são favorecidos por Deus. E aqueles que estão debaixo do favor de Deus estão totalmente cuidados por Deus. A misericórdia de Deus está sobre eles, os livramentos de Deus estão sobre eles, as curas divinas estão sobre eles. Tá? Não crê, tá bom. As libertações estão sobre a vida dessas pessoas. O favor de Deus alcançou essas pessoas. E este favor também impulsiona essas pessoas para o crescimento. E mesmo que você não mereça, porque a graça é o favor que nós não merecemos. Fala assim, de quem é o mérito? De quem é o mérito? De Jesus. Quando você ora, você recebeu uma vitória por seu mérito? Vamos aí, me ajuda. Você orou, aí você fala, nossa, eu orei, eu jejuei, eu fiz uma campanha de 7 dias no monte. Não, eu fiz 21, eu fiz foi 40. Pois bem, com 40 eu perdi minha Kombi. Você ri porque não foi com você. Com 40 dias cravado no monte à noite, a maioria deles sozinho, e dias de chuva, alguns, com 40, furtaram a Kombi que eu tinha.
Fala qual é o mistério. Que não era 40, era 80 a campanha. Eu ia de Kombi, irmão! Você está entendendo o que eu estou falando? Era 80 a campanha, eu ia de Kombi. Aí a Kombi foi levada. Eu parei? Não. Continuei indo, aí eu ia a pé. Ainda bem que era as pimentas. Se não fosse, eu ia falar, Deus, troca um monte, porque cocar não dá para ir a pé, não. Importa é ser monte, né, irmão? Aí tá lá. Mais 40 dias, chuva, sol, com gente, sem gente. Final da campanha. Final, irmão. Terminei a campanha, passou quanto tempo que eu sei que lembra? Você é mais melhor de mim. Você sempre é melhor de memória. 1 mês. Aí Deus preparou o palio que eu tinha pra mim. Agora já tô de boa, né? Já foi. Aí Deus preparou um palio. Não gastei 1 centavo. Mas eu tinha trabalhado com a Kombi, irmão. Pensa que o carro que eu mais gosto até hoje é Kombi. Sério. E eu trabalhava com aquele carro, tinha acabado de quitar. Levaram. Terminou a campanha, 1 mês. Puf, na minha mão. Chave, documento no nome. Foi a campanha? Foi a minha oração? Foi o meu jejum? Não, é porque eu paguei o preço. É isso? Estava nem buscando nada material no monte, irmão. Não é a minha oração que eu fiz, não é o meu jejum que eu fiz. Não estou falando que você não tem que orar, nem que não tem que jejuar. O jejum é o acompanhamento da oração. Você ora. Fica difícil? Jejua. Fala pra quê? Para você, irmão. Você, quando está jejuando e orando, você está limpando o caminho. O caminho da tua oração. Porque enquanto você está orando, tem luta no céu, nas regiões celestiais. O jejum é um auxílio para quem está orando. Fala assim, jejum é um auxílio para oração. Jejum é auxílio para oração. Se você jejuar sem orar, não serve. Fala para o irmão, jejum é acompanhamento da oração. Acompanhamento da oração. Isso. E aí isso te aumenta o seu nível de comunhão com Deus e começa a fazer fluir melhor a sua vida espiritual. Quando a sua vida espiritual flui melhor, os anjos de Deus que trabalham a nosso favor começam a se movimentar melhor. Irmão, fala assim, no céu só acontece alguma coisa se acontecer na terra. Fala, tem base bíblica? Então, se você já leu Apocalipse 4, 5 e 8, aí você vai entender. Quando chega o incenso e é depositado na taça para depois ser depositado no altar de incenso, quando Deus recebe, começa a haver uma movimentação em todo o céu. E aí os anjos vão começar a se movimentar para trazer resposta. Aí fala para alguém que está do lado, fala, só quando a terra faz. Só quando a terra faz. Aí você fala, mas isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Liga onde? Amém. Sua oração não é feita aqui? Sim. Seu jejum não é feito aqui? Mas move lá. E aí, o camarada lá, o Daniel, tá quantos dias de oração e jejum? 21 dias. Aí tá lá, se sacrificando. Você tem que lembrar que Daniel já tinha passado outros períodos de jejuns. E agora ele está numa coisa que a gente chama jejum de prazer. Mas não é esse negócio de ficar sem tomar coca. Isso é propósito, tá, irmão? Não é jejum, não. Ele deixou de comer comida desejável. E sem se banquetear com o vinho do rei. Nós estamos falando, irmão, daquilo que era de primeira qualidade. Os melhores que haviam, ele faz assim, ó.
E ó, oração. 21 dias orando. Parecia que não estava acontecendo? Mas ele parou de orar? Não era campanha. Ele orou durante 21 dias. Hoje a gente faz. Vamos fazer 21 dias. Mas lá não. Lá ele estava orando até acontecer. Ah, não pegou, não pegou. Vai, fala para esse irmão que está do lado assim, fala. Melhor do que a campanha? Melhor do que a campanha É a oração persistente. é a oração persistente. Lembra que Jesus disse? Contou uma parábola sobre o dever de orar. Não, orar. Não. Orar sempre. Sem cessar. Sempre. Sem nunca. Pronto. Ele não estava querendo falar só que você tem que orar todo dia. Porque ele vai colocar uma causa específica na parábola. Sim ou não? Sim. E a causa específica é da mulher. A mulher que tinha uma causa específica batia na porta do juiz dizendo: faze-me justiça. O homem não temia a Deus, não respeitava homens, mas mesmo assim, por causa da persistência, ele sai para atender aquela mulher. Aí Jesus vai falar: mas o vosso Pai Celestial não é igual ao juiz. Se vós são maus e sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial. E aí ele está falando sobre uma oração com propósito em que a pessoa persiste nela até haver resposta. Não é porque não aconteceu na hora que eu pensei que ia acontecer que eu vou desistir. Eu persisto porque eu quero a minha vitória, a minha resposta, a minha bênção. Eu quero que seja atendido o meu clamor, a minha súplica, a minha oração, a minha petição. Então você vai persistir. E aí, essa perseverança é que faz com que aquilo que está para chegar e que está em movimentação não pare de se movimentar. Fala para alguém que está do lado, fala para essa pessoa: não deixe de orar. Não deixe de orar Com propósito e persistente. Persistência. O dever de orar sempre sem nunca desfalecer. Ou seja, persevera mesmo que queira vir o desfalecimento em você. Você supera o desfalecimento. Você supera o desânimo. Você supera a tristeza de ainda não ter acontecido. Você supera a frustração. Por quê? Se for algo que Deus prometeu, porque fiel é o que prometeu. Mas e se Deus não prometeu? Tudo está prometido. Fala como? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes, pedireis, e vos será? Aí o povo cai naquele erro de ir para o texto de João lá, sem interpretar direito. Aí fala assim: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos dará. Como que você vai saber qual é a vontade de Deus para alguma coisa? Aí, a oração mais burra que a gente faz, é quando você vai orar por um enfermo, e aí você fala no final: se o Senhor quiser, cura. Você acabou com a sua fé todinha na oração no final. Não é confiança em Deus. Não é confiança em Deus isso. Você vacilou na fé e deixou entrar o medo. Não tem. Você já está tirando seu corpo fora da oração. Porque não é isso que o texto de João está querendo dizer. Você conhece a Bíblia? Quem conhece a Bíblia, diga amém. Amém. Quem conhece a palavra de Deus? Amém. Então você não vai pedir nada que contradiz a palavra, certo? Sim.
Você vai pedir alguma coisa que fere um princípio bíblico? Exemplo, teve uma doida. Aí, irmão, a gente já passou por cada uma. É umas coisas, pastor, que eu acho que as pessoas não têm medo de Deus, não têm medo de alguém estar tão cheio do Espírito Santo que nem Pedro e mandar morrer logo no templo. Porque é incrível, a pessoa vem com a foto do morto e pede para oração. Já fizeram isso com a Raquel. Não foi tu que foi, não? O seu foi a Mara, perdão. A missionária amiga nossa. Levaram a foto do morto para ela orar. Ela, irmã, tá de brincadeira orar por morto? A Raquel foi a do homem casado, né? A irmã chega com a foto de um homem casado para Raquel orar pelo namorado dela. Casado. Não com ela. Quem foi que soltou essa? Olha, quase cantou o rap todinho. Eu sei qual que é a letra que você viu. Só misericórdia, meu. Você viu isso, Marão? Você viu isso, Williams? Tá bom. Bom, o que é isso? A pessoa está querendo uma oração que contradiz a palavra. Você nunca será ouvido. Mas o que a palavra fala sobre cura? Então, quando você for orar para alguém que está enfermo, você vai trazer à memória textos da palavra que falam sobre cura. E vai aplicar a tua fé na cura. E não a incredulidade. Aí no final, aí você orou, lembrou de tudo. Mas no final é ser, Senhor, se for a tua vontade, então cura. Acabou, irmão, a oração. Nós oramos, Pai, mas todavia seja feita a tua vontade. Até o enfermo desanima nessa hora. Ele fala, se não for a vontade de Deus. Então, o que o texto fala, que quando pedimos algo que não é segundo a vontade de Deus, aliás, que ele nos ouve quando pedimos algo segundo a sua vontade, você precisa saber que a vontade de Deus está revelada na palavra. Então você não vai orar nada que contradiz a palavra, porque se você orar alguma coisa que contradiz a palavra, você não recebe. Você não tem como saber a vontade de Deus para as coisas do seu dia a dia. A vontade de Deus que eu entre naquele emprego, Senhor, se for a tua vontade, me dá esse emprego. Fala, Pai, em nome de Jesus, vai na frente, toma esse emprego, eu tomo posse pela fé. Vai, usa a fé. Não deu certo? Glória a Deus, irmão. Não era a hora. Você não precisa ficar pondo barreira na sua própria oração. Porque Deus não deixou a vontade dele revelada para todas as horas. É contra a palavra eu pedir um emprego? Se eu estou desempregado? Não, então tem que vir um emprego mesmo aí. É na multinacional? Raquel, quantas... Bom, sabe quando Deus não vai te abrir a porta de emprego? Quando Deus quiser você só na obra. Verdade. Se ele não te abrir uma porta de emprego, vai fazer visita. Vai pregar no ônibus, vai pregar no trem, vai pregar no hospital, vai para algum lugar. Ou então vai fazer um curso, sei lá, seu currículo tá ruim. Às vezes seu currículo tá ruim, você não sabe de nada. Tem que ser muita graça para você conseguir um emprego. Não, tô dando exemplo, irmão, para despertamento, que tem coisa que a gente quer deixar tudo no colo de Deus. Não foi a vontade de Deus que não foi, irmão. Às vezes é a nossa falta também. Aí, irmão, sobre emprego, irmão, já ora para Deus dar vitória, mas preparar currículo, vai para o lugar, leva o currículo, né? Hoje é pela internet, manda e-mail, tem cara que tem preguiça de mandar um e-mail.
Ele está orando e querendo que Deus revela para o dono do serviço que vá até a porta da casa dele e chame ele. Irmão. Já teve quantas eu não consigo contar, mas membros da época que a gente presidia lá o Ministério Feira. Quantas pessoas que veio atrás de nós para pedir oração por emprego? É isso? Você quer esse lugar? É esse lugar? É esse lugar? É isso mesmo que você quer? Então tá feito. Em nome de Jesus, levantar a oração, o camarada arrumar um emprego. Não, graças a Deus não. Graças a Deus, a maioria deles foram fiéis. Eu vou dar um exemplo de um obreiro que eu posso citar o nome dele em qualquer lugar que ele não acha ruim, Diácono Pierre. Ele trabalhava muitos anos em uma empresa que era metalúrgica, mas era... Não, onde ele trabalhava. Mas era meio ruim. O lugar. Questão financeira, ele queria evoluir. E não tinha como evoluir lá. Aí ele falou, pastor, ora aí, eu quero entrar na Magion. Aí eles foram lá, Magion. Falei, já levou o currículo já, papá. Oramos, meu irmão. Passou pouco tempo, Deus abriu a porta dele para lá. O outro nosso, que era obreiro, era o evangelista Tiago. Tá lá morando pro lado do interior agora. Era negócio de segurança. Aí eu não sei qual a loucura dele, mas é a loucura dele. Ele falou, pastor, eu quero ir no negócio de carro forte. Ele é da área de segurança, ele trabalha no negócio, ele queria adrenalina, eu quero ir pro carro forte. Eu falei, é isso mesmo, varão, você tem certeza? A varoa tá em concordância, até chamamos, né? É concordância, Cris? Tá. Aí oramos nós, o cara entrou lá, irmão, é rápido. Porque não houve falta de fé em ninguém. Todo mundo concordou, todo mundo orou e pronto. Pastor, não deu certo. Então, aí tem que analisar. Faltou o quê? Como está o currículo? E ele correu atrás de fazer os cursos. Fazer os cursos, ele tinha tudo pronto. Como está seu currículo? Vê tudo. Aí, se não é nada disso, então vai pregar o evangelho, irmão. Vai pregar o evangelho, porque Deus não é vontade de Deus, não. Que você fica desempregado, passando fome, sem nada em casa. E aí os que não correm atrás de serviço só ficam pregando, mas continua com fome, tudo casa faltando. Também tá errado, irmão. Ainda mais se casou. Se tá só na obra, já pede a oferta. Não estipula valor, mas pede a oferta. O cara tá trabalhando na obra, aí quando começa a faltar muito, irmão, já não é tempo de estar na obra, não. Esse negócio é de ficar na obra com a família com fome, deixando filho, mulher, sofrendo dentro de casa. Já teve tempo que eu larguei tudo, irmão, serviço, tudo para ajudar em obra, segurar a obra. Mas quando começava a apertar tudo dentro de casa, que eu vi que não tinha nada, nem a igreja ajudava, nem ninguém ajudava, nem as pregações de fora ajudavam, eu falei, quê? Trabalhar. Irmão, já vou deixar minha mulher e meus filhos com fome em casa. Aí as igrejas lá, os pastores, todo mundo comendo. Eu estou falando porque eu larguei serviço para cuidar de igreja dos outros. Para ficar integral. Eu já fiz isso para a igreja não fechar, irmão. Porque o presidente não podia. O presidente não podia, não tinha nenhum obreiro que podia. Eu falei, deixa comigo. Eu era vice, eu tinha que assumir a resposta. Deixa comigo. Eu larguei o meu emprego. Para não ver a porta da igreja fazer isso aqui, ó. Porque ia baixar. Porque o presidente não ia largar o emprego dele por causa da mulher dele e da família dele. Ninguém ia abrir. E quem foi? Eu e minha esposa. Sofrendo na obra. Mas Deus honrou a gente. Deus honrou a gente. Aí eu ficava na obra e na itinerância. Deus ia provendo. Quando começou a apertar, o que eu fiz? Trabalhar. Mas aí já estava estruturado o pessoal. Vocês estão aí? Não estava mais precisando. Então, até para isso tem que vigiar, irmão. Tem que vigiar. Fala, vigiar. Tá bom. Aí a oração, você já sabe que a sua oração tem que ser direcionada, tem que ser com fé, tem que ser persistente. Diga amém. Fala, oração com fé. Direcionada. Persistente. Positivo. Aí, o que aconteceu? O que eu recebi foi porque eu orava, jejuava, blá, blá, não, graça.
O que foi? Foi graça. Você tem que viver a sua vida de oração persistente. A sua vida. Fala, oração é contato com Deus. Então você não pode ficar sem orar, porque orar é contato com Deus. Jejuar faz parte da vida cristã, então você também tem que jejuar. Tem que perseverar, né, nessas coisas. Diga para quê? Para crescer. Crescer em graça. O favor de Deus está sobre você. Mas o favor é que te capacita a orar. O favor é que te capacita a jejuar. O favor é que te capacita a ler a palavra. Aí você olha e fala, então eu estou sem favor nenhum. Faz favor. É que o favor não tira a preguiça do lombo. A preguiça do lombo eu sei que tem que tirar. Tá cansado, não ora. Comeu demais, não ora. Tá de barriga vazia, não ora. Deu sono, não ora. A culpa tá na graça? Ou tá na carne, maledita carne. Vai, fala pro irmão que tá do lado. Fala, o favor já está em você. Você já foi salvo por Cristo? Fala, você já recebeu o Espírito Santo? Você tem capacidade. A pessoa ora 15 minutos. É muito. Foi tudo no máximo. Tenta fazer um pouco mais, irmão. Marca um horário assim, ó, só ora até 15 minutos. É o máximo que eu orei. Marca. A minha oração próxima é 30 minutos. Faltou as palavras. Espírito Santo me ajuda, porque até aqui eu consegui. Gemidos inexprimíveis, irmão. O Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos pedir como convém. Já ora meia hora, pastor, 1 hora. Já ora 1 hora, 1h30. 1h30, 2. Porque eu preciso crescer. Não, eu me senti humilhado. Fala por quê? A senhorinha, aquela missionária da Deus é Amor, Lorena, irmão. Ela naquela idade, irmão. Ora 7 horas de joelho, irmão. O falecido Davi Miranda orava 10. Não, parece brincadeira. 12, ela já orou 12. Ela está diminuída porque a idade da pessoa não é mais o corpo mesmo. Mas agora você consegue imaginar. Procura lá, irmão. A missionária Lorena, da Deus é Amor, senhorinha. Foi de louco, irmão. Aí ela falando sobre vida de oração, o neto do Davi ficou, mas como que consegue falar tanto? Se o vô dele tivesse lá, dar um croque. Cala a boca, moleque. Ele ainda falou pra ela assim, nossa, então você tem palavra pra dar e pra ter, né? Como que fala tanto assim com Deus? No podcast. Mas por que, irmão? Porque é crescendo. Não é de uma hora para outra que ela começou a orar assim. Mas qual que é o nosso problema? Às vezes nós crescemos até ponto. Paramos. E às vezes nós ainda voltamos para trás. Quando a ordem para a gente é qual? Vai lá. 3:18. Esse mesmo texto aí. 3:18. Mesmo capítulo. Não. Pedro. 2 Pedro lá estava. 2 Pedro 3:18. Antes, crescei. Olha para alguém que está do lado e fala, Deus não chamou? Deus não chamou. Vai, fala, Deus não te chamou? Deus não te chamou. Para crescer um pouco. Para crescer um pouco. E parar de crescer. Parar de crescer. Fala para ele, Deus não te chamou? Deus não te chamou. Para regredir.
Para regredir. Deus te chamou para continuar crescendo. Deus te chamou para continuar crescendo. Fala por quê? Fala por quê Porque eu devo continuar crescendo? eu devo continuar crescendo. A vida humana, ela se resume o quê? Crescimento. Você foi criança, passa pela adolescência, vai virar jovem, depois vai virar adulto. Na fase adulta aí, vamos pôr aí de 30 para cima, vai. Se bem que 30 ainda tem jovem de 30. Mas, ó, irmão, nas igrejas tem mocidade que tem jovem de 40, 45, 50. Solteiro. Pra mim é só solteiro. É que você não conhece um que eu conheci. Ele foi da mocidade da minha época, ele já era velho na minha época. Aí passou várias juventudes, ele estava lá. Mas foi o sofrimento dele, né, irmão? Até achar a tampa dele. Aí conseguiu sair da mocidade. Mas isso aí é um velho jovem, um jovem senhor, pronto. Vamos lá, vamos ao que interessa. Depois vai ter as fases de maturidade. Porque até antes do 30 ninguém está maturo de verdade. Depois dos 30 começa a vir maturidade sobre pessoas. E aí vai aumentando isso. As mulheres chegam antes disso, né, irmão? Os homens é mais difícil. Então, os que chegam igual eu nos 40 ainda está meio difícil ainda. Meio menininho bagunceiro. Aí, ó, 40, 50, 60, 70, 80, aí daqui a pouco já começa a vir cansaço, fadiga. Mas essa pessoa tem bastante instrução para dar para as outras? Se soube viver a vida, tem instruções com bagagem. E se não soube, tem instruções de tristezas. Fala assim, com a pessoa anciã, se aprende o que se deve fazer ou o que não se deve fazer. Então, tem pessoas que você vai olhar para ela na sua velhice e vai analisar a vida dela, você tem aprendizagem do que você fazer. E tem outros que você vai olhar e vai falar, eita, bicho, não vou fazer nada disso. Passou a vida toda sem aproveitar o entendimento das lições da vida. Mas aí a pessoa com 80 já está, na verdade, fala, qual é o mistério? O mistério é esse, irmão, da nossa ascendência e descendência segundo a Bíblia. Aqui, ó, ascendendo, subindo, e aqui descendendo, descendo. Até, aqui, ó, 35/40, você está subindo. Chegou aqui no máximo entre 35 e 40, você está subindo. Seu vigor está indo, você está bem. Daqui para cá já é a descida. Eu estou na ladeira também, pastor. A diferença é que a diferença dos mais antigos aqui é que alguns estão no começo da ladeira só. Tem outros que estão no meio, tem outros que já... Eita! Chegando no sinal vermelho. Mas quem falou isso aqui não fui eu, foi Davi. Davi falou que os melhores da gente, eles chegam a 70 e 80. Passou disso, cansaço e enfado. Então, ó, ladeira abaixo, irmão. Pela robustez, é os melhores, os fortes. Minha avózinha fez 9,2, né? Ano passado foi 9,1, esse ano 9,2, não? 9,3? Olha, minha avózinha, minha mulher que lembra mais a idade da minha avó do que eu. Ó, irmãos, minha avózinha, 93 anos. Forte, forte, forte. Passou a vida toda forte. Forte. Aí esse tempo teve uma queda, quebrou o fêmur.
Aí ela está agora sentadinha lá na cadeirinha, porque tem que ter o processo da recuperação das pernas. Mas comparado com um monte de pessoas da idade dela, ela ainda é forte demais. Você não vê ela com outras enfermidades, um monte de coisa, nada. Mas por quê? Foi criada na onde? Roça. Comida de verdade, sol, roçando, que ela é daquelas que ia para a roça mesmo. Ela é mulher da roça. Quando meu pai tinha sítio, ela matou umas 3 cobras no sítio que meu pai tinha. Ela mesmo, capinando, já velha. Então, o que é isso? Por causa do estilo de vida. Alguns vão chegar no 80 bem. Aí, dali para frente, irmão, a maioria tá mal. São poucos que se salvam. Fala assim, esse é o crescimento humano. Esse é o crescimento humano. Fala, mas o espiritual não tem limite. Não tem limite. Pura Maia, Xéria, Maia, Erevia, Candori, Mihaia. Vai, fala para alguém que está do lado aí, fala, o crescimento espiritual não tem limite. Não tem limite. Fala por quê? O nosso padrão de maturidade é um só. Fala qual? Jesus, a estatura de varão perfeito. A estatura de varão perfeito é Cristo. Ah, não cheguei na estatura de Cristo. Cresce. Ah, não deu nem glória. Fala assim, esse é o meu alvo. Esse é meu alvo. Por isso que o escritor dos Hebreus diz, olhando firmemente para Jesus. Glórias a Deus. O autor e o consumador da nossa fé. A nossa fé começa nele e a nossa fé termina nele. Por isso que eu guardo a fé, porque eu guardo nele. Glórias a Deus. Ah, você nem tá aqui não. Combati o bom? Combate. Acabei a carreira e guardei a minha? Fé. Porque era o fim da vida espiritual dele na terra. Mas ele alcançou o propósito pela qual ele lutou a vida. Vai, fala para alguém que está do lado. Fala, sempre tem espaço para crescer. Então não olha assim para a sua vida espiritual e fala, não tem mais jeito, eu estou caído que não dá mais certo. Dá sim. Você está vivo aí, ó. Estou vendo você bem aí, ó. Até conseguiu vir para aula. Quantos que nem conseguem vir para aula? Então voltando, ali ó. Crescer na graça, porque eu fiquei na graça até agora, né? E conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não só graça, mas também conhecimento. Eu tenho que conhecer o Senhor Jesus. Como que eu conheço o Senhor Jesus? Só pela palavra? Orando? Fala assim, por revelações. Irmão. Tem gente que não gosta disso, mas o problema é que não gosta. Pedro está orando lá, no terraço. Terraço lá. Aí foi meditar. Daqui a pouco abre o céu. Ele vê visão. Aí desce o lençol com os animais. Aí Deus fala com ele. Deus estava aumentando o nível de intimidade com Pedro com a visão. Ele estava tendo uma experiência nova com Deus. Ele estava conhecendo mais de Deus. Deus se deu a conhecer mais para ele. Falou, os gentios que vocês acham que não vão entrar para o plano da salvação, vão entrar. Fala para esse irmão que está do lado. Fala assim, o Felipe. Fala, o Felipe. Ouviu o Espírito. Mandando ele descer. Ó, Felipe viu o anjo, Felipe ouviu o Espírito. Porque o anjo manda ele descer, na verdade. E aí quando ele está lá embaixo, passa a carruagem, aí o Espírito fala para ele. Dá uma acompanhada ali. Aí Felipe vai fazer uma coisa inédita que ele nunca tinha feito. Correr junto com os cavalos.
Ninguém presta atenção nessa parte. É. Se Deus mandou, é porque eu posso. Ah, para de graça, vai. Fala pro irmão que está do lado, fala, quando Deus te manda, Quando Deus te manda, Deus te capacita. Deus te capacita. Então, a comunhão tem que aumentar, você tem que crescer no conhecimento, não só conhecimento teórico, não só lendo, mas conhecimento prático. Glórias a Deus, aleluia. Fala para alguém que está ao teu lado, conhecimento prático de Deus, Conhecimento prático. conhecimento prático de Cristo. Conhecimento prático de Cristo. Aí está lá o Ananias, porque é interessante esse texto. Abre aí em Atos 9. Nove 16. Fala comigo aí, Ananias. Fala, Ananias. Nem era diácono. Fala, ele não cooperava com nenhum apóstolo. Ele não cooperava com nenhum apóstolo. Fala assim, era um crente comum. Era um crente comum. É um crente? Comum. Igual nós aqui. Ah, mas o senhor é pastor. Não tem problema, sou crente também. Crente comum. Ele é crente comum. Sem cargo nenhum. Ninguém sabia nem o nome dele até ele fazer essa obra. 9, verso 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado, a quem o Senhor lhe disse, como que Deus disse para ele? Visão. O que Deus faz? Dá uma visão para ele e fala, Ananias, ele responde, mas ele está vendo em visão, Senhor, visão. E o Senhor lhe disse, aqui o Senhor é o Senhor Jesus, tá, irmãos? O Senhor lhe disse, levanta-te, vá à rua chamada à direita e procura a casa de Judas, Saulo de Tarso, pois eis que ele está orando, e teve também uma visão, um homem chamado Ananias que lhe impunha mãos para que ele recuperasse a vista. Vocês estão aí? Sim. Amém. Isso aqui não tem que ser uma coisa, novidade para a gente, irmão. Não pode haver na igreja. Alguém falar, Deus falou comigo em visão. Apareceu um anjo. Aí o pastor, será? Talvez. Não. Tem que ser comum. Deveria ser comum. Mas como que a gente tem ouvido Deus falar? Ah, Deus não fala comigo por visão, Deus fala comigo de outra forma. Mas tem falado? Essas experiências estão aumentando? Você está crescendo? Aí fala para alguém que está do lado, pergunta, você está crescendo? Você está crescendo? Não só, fala não só no conhecimento teórico, mas no conhecimento prático. Não só teoria, irmão. Porque conhecer Deus de ouvir falar, um monte de gente conhece, irmão. Pregar, sem nunca ter tido experiência com Deus de fato, algo que impactou a vida dela, tem um monte de gente que faz isso, irmão. A pessoa vai lá, estuda um texto, marca, faz as anotações, prepara, prega. Mas Deus não está preocupado com isso, não. Deus está preocupado com o nosso crescimento. O nosso crescimento espiritual, saudável. Fala assim, crescimento, não só teórico. Quando Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer, ele não fala as escrituras. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Todos os homens de Deus que houveram na Bíblia eram homens que amavam as Escrituras e que amavam o Deus das Escrituras, que conheciam Deus pelas Escrituras, mas que conheciam Deus também.
Não só pelas Escrituras, Aleluia. não só através delas, mas também por elas. Moisés, quando Deus se revelou a Moisés, Moisés sabia alguma Escritura? Deus ainda nem tinha dado a lei para ele, escrito. Aí ele tem uma experiência, fala, experiência com a sarça. Experiência com a sarça. Fala com ele, fala comigo, experiências Experiência no Egito. no Egito. Fala experiências Experiência no Mar Vermelho. no Mar Vermelho. Fala experiência Experiência diante do Sinai. diante do Sinai. Fala experiência Experiência em cima do Sinai. em cima do Sinai. Fala experiência Experiência na tenda da revelação. na Você está vendo que ele nunca vai parando de ter experiência? Já tinha a lei escrita, Deus deu no Êxodo 19, a lei escrita, está lá. Mas ele continuou tendo experiências com Deus da palavra. Não só com a palavra de Deus, mas com Deus da palavra. Glórias a Deus. Uramaia Xéria. Aleluia. Não é só a palavra de Deus, mas o Deus da palavra. Nós vamos à palavra de Deus para saber reconhecer como ele trabalha, a forma que ele trabalha. Mas ele tem que trabalhar também nós. Não posso olhar e falar, só Moisés, só Josué, só Davi. Deus quer fazer na minha vida, Deus quer fazer na sua vida, Deus quer fazer na nossa vida. E por quê? Olha na história da igreja. Não foram só os ministros, não foram só os apóstolos, não foram só os profetas, não foram só os evangelistas. Irmão, Estevão era o quê? Ajuda aí, irmão. Estevão era o quê? Quem lembra? Diácono. E o que Estevão fazia? Põe Atos 7 aí para mim. Sei que vocês estão meio desanimados agora. Ou estão pensando na forma que vai fazer para crescer, né? Perdão, Atos 6. Atos 6. Verso 8. Atos 6, 8. Estevão era? Vai, todo mundo. Estevão era? Estevão era. Não, fala. Vocês não lembram o que ele era, não? Estevão era o quê? Diácono. Ele falou. Tá bom. O nível de ligação foi tremendo, vai lá. Estevão era um diácono. Olha o texto. Diácono fazia o que, irmão? Qual era a função do diácono? Não vai ficar falando na portaria do templo, não tem nada a ver. O que ele fazia? Servia as mesas dos órfãos e da viúva, certo? Beleza. Agora, olha o Estevão. Terminou de servir as mesas, porque ele não ia deixar em falta o trabalho dele para fazer outra coisa. Já que primeiro cumpriu o trabalho dele, serviu os órfãos e viúvas. Aí, no tempo livre que ele tinha, o que ele fazia? E Estevão, 6:8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Os nossos diáconos, estou generalizando, não estou falando que seja aqui. Na maioria fazem bagunça. Tem uns que são verdadeiros diachos, gostam de criar problemas. Estou falando aqui, tá, irmão? Estou falando no generalizado. Mas o daí, além de cuidar dos órfãos da viúva, cheio de fé, cheio de poder, fazia sinais prodígios. Falei, qual mais? A maior pregação do Novo Testamento foi Estevão. Atos 7. Pode ver, compara com qualquer pregação dos outros apóstolos e você vai ver que mensagem que Estevão pregou naquele dia. Começando lá atrás na história, indo até o Templo de Salomão. A maior pregação.
Fala assim, pronto. Fala pronto. Cheio de experiências. E aí, no final da pregação, quando todo mundo fica bravo, como que está o rosto dele? Brilhando que nem o rosto de um anjo. Mas não era apóstolo não, irmão. Porque aí nós vamos pensar, brilhou com o rosto de anjo, é um apóstolo. É um diácono. Com o rosto dele brilhando. Vocês estão aí? Na aula que vem a gente volta para essa parte do Gálatas. Porque fala assim, meu crescimento espiritual, teórico, prático, vai me levar ao crescimento espiritual em rumo à estatura de varão perfeito. Então, enquanto nós não chegamos lá, nós vamos lutando para chegar. Esse tem que ser o nosso alvo. Fala para alguém que está do lado, não é tempo de parar. Fala para ele, não é tempo de desanimar. Não é tempo de entregar os pontos. Fala para ele, é tempo de crescimento. Fica de pé,